Péssima notícia para o torcedor do Corinthians. Rodrigo Garro só deve voltar aos campos no segundo semestre. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai falar sobre o tratamento dele na Espanha, além de uma série de outros detalhes. Preciso te atualizar também sobre uma decisão polêmica. Leila Pereira mandará o jogo do Palmeiras contra o Corinthians na Arena Barueri. Já o Flamengo autorizado a vender os name rights do estádio do Maracanã. Falo também sobre uma treta no vestiário do Santos. O que rolou na discussão entre Mano Menezes e Thiago Silva antes da demissão do treinador no Fluminense? Tem ainda novidades sobre o São Paulo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedido para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre a TV Globo, que registrou sua pior audiência numa estreia do Campeonato Brasileiro em 11 anos. Foi no domingo com Palmeiras 0, Botafogo 0, só 15,1 pontos de média de audiência. Na comparação com 2024, por exemplo, 5 pontos a menos. É que Corinthians e Galo, no ano passado, havia registrado uma média de 20,5 pontos. Quero contar também que Neymar seguirá de fora do Santos. Depois de falhar na estreia do time contra o Vasco, o Neymar também não estará em campo no domingo contra o Bahia, na Vila Belmiro. Lesão muscular que o impediu de jogar as semifinais do Campeonato Paulista e de defender a seleção brasileira na disputa das eliminatórias, segue incomodando. Se tudo correr bem, Neymar pode reaparecer em 13 de abril, contra o Fluminense. Bora contar que o Palmeiras acaba de embolsar 677 mil reais. Tudo porque Endrick foi titular e marcou gol no jogo do Real Madrid contra a Real Sociedad, disputado na tarde dessa terça-feira e válido pela semifinal da Copa do Rei. Cada vez que o Endrick é titular, há um bônus e cada gol marcado assegura outro bônus. Bora completar o giro de notícias contando que o Al Riyad da Arábia Saudita anunciou a rescisão de contrato do técnico Odair Hellmann. Conversei com o Odair antes de gravar esse vídeo e ele admitiu que há um encaminhamento para isso, embora ele não tenha assinado o contrato de rescisão. Também especularam que ele poderia pintar no Fluminense. Conversei com o Odair, que assegurou que ninguém do Flu o procurou até agora. Já o Vasco da Gama enviou um ofício ao BEP para deixar clara a sua intenção de receber o Flamengo no clássico marcado para esse mês em São Januário e com presença de torcedores do Flamengo. A ideia inicial do Vasco é ter 90% da torcida à sua disposição e outros 10% para rubro-negros. Para completar o giro, falar que o presidente do Vitória, Fábio Mota, se mostrou decepcionado com a vaquinha criada com a ajuda de torcedores do Vitória. A ideia era arrecadar mais ou menos 4,5 milhões de reais para a reforma do Barradão, mas foram conseguidos até agora só 495 mil reais. A última, saideira do giro de notícias, Fluminense alega não ter muito mais do que R$1 milhão por mês para pagar de salário a seu novo técnico. E esse valor, se mantido, vai descartar uma série de nomes que haviam sido especulados, como Dorival Júnior, Renato Gaúcho e também Luiz Castro. Bora de informação exclusiva, quero trazer detalhes da discussão entre Thiago Silva e Mano Menezes depois da derrota do Fluminense para o Fortaleza no Castelão no último sábado. A treta se deu no intervalo do jogo. É que o Serna, que havia sido substituído com 12 minutos do primeiro tempo, chorava copiosamente no vestiário. E o Thiago Silva saiu para consolá-lo. O Mano Menezes entrou no vestiário e pediu para que parassem com essa história, até porque o Fluminense precisava se concentrar para fazer um segundo tempo melhor. Thiago Silva não gostou da maneira como o Mano Menezes colocou as palavras e houve uma discussão a segunda entre o jogador e o técnico. O Mano acaba por ser demitido horas depois da partida, mas sai sem ressentimento com o Thiago Silva. A avaliação é de que o Thiago é um bom líder e naquele momento ele queria sair em defesa do Serna. Mas, porém, contudo e todavia, vai uma informação importante que ninguém havia contado. Thiago Silva passou parte da data FIFA bem longe do Fluminense e dos treinos por lá. Ele teve autorização do Flu para viajar para Londres, onde esteve durante a maior parte da data FIFA. Hora de falar sobre o São Paulo, que não poderá jogar em seu estádio caso vá à final da Copa do Brasil e realize a segunda partida como mandante. A segunda final da Copa do Brasil está marcada para 9 de novembro, mas
Um dia antes, 8 de novembro, o estádio do São Paulo estará alugado para a realização de um show e não há tempo hábil para desmontagem de toda a estrutura e para receber essa partida. Diante disso, São Paulo já sabe que, se for a final, vai ter de torcer para fazer o primeiro jogo como mandante no Morumbi, para que possa atuar como visitante na partida de volta. Vi muita contestação de torcedores do São Paulo em relação a essa decisão, mas é preciso lembrar também que o tricolor passa por enormes dificuldades financeiras. O fluxo de caixa é péssimo, o tricolor atingiu uma dívida próxima de R$ 1 bilhão. Na temporada passada, um prejuízo de 289 milhões. Até por isso, qualquer nova possibilidade de colocar dinheiro em caixa é super bem-vinda. Digamos que o São Paulo recusasse a possibilidade de realizar esse show e fosse eliminado, por exemplo, no primeiro mata-mata da Copa do Brasil, certamente seria alvo de muitas críticas do torcedor. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para registrar a sua opinião. Você está do lado de quem? Dos dirigentes do São Paulo ou dos torcedores que já estão lamentando a marcação desse show justamente para a véspera da Copa do Brasil? Hora de falar sobre o Santos, clima bastante complicado no Peixe, especialmente depois da derrota de virada por 2-1 para o Vasco em São Januário. O presidente Marcelo Teixeira foi quem comandou toda essa confusão, dando uma entrevista e afirmando que é inadmissível que o Santos perca para o Vasco, ainda que o jogo tenha sido no Rio de Janeiro. Ele disse que os gols são inaceitáveis e, enfim, um verdadeiro caos. Mas rolou outro bastidor importante. Depois da partida, teve uma discussão acalorada entre o goleiro reserva do Santos, o João Paulo, que exerce o papel de líder dentro do elenco, e o preparador de goleiros do Peixe, o José Belman. Belman, que inclusive já havia sido alvo de uma série de críticas e contestações pela forma como ele, por exemplo, aquece seus goleiros em dias de jogos na Vila Belmiro. Vestiário agitado, falta de resultados e o Santos de olho no mercado. Ninguém no Peixe vai admitir, mas sim, o Santos gostaria e começa a avaliar alternativas. Um nome que agrada demais ao presidente Marcelo Teixeira e a outros dirigentes é de Dorival Júnior, mas Dorival tem afirmado para pessoas próximas que pretende descansar alguns dias antes de voltar a trabalhar. Ele havia sido dispensado pela seleção brasileira na última sexta-feira. Para completar as informações do Santos, registrar que o Peixe tomou 72% dos seus gols em 2025 nas bolas aéreas. Hora de falar sobre o Flamengo, que foi autorizado pelo governo do Rio a vender os name rights do estádio do Maracanã. O Maracanã não é do Flamengo nem do Fluminense, embora eles tenham conseguido uma concessão que lhe dá os direitos de explorar o estádio pelos próximos 20 anos. O BAP, novo presidente do Flamengo, busca receitas para tentar fazer com que a conta no Maracanã seja mais vantajosa. O Fla que arrecada ou que gera bastante dinheiro com o estádio, mas perde um caminhão de dinheiro com uma série de taxas. Só para você ter uma ideia, cerca de 30% de tudo que é faturado com bilheteria acaba ficando para o Flamengo, todo o restante é perdido com taxas, impostos, aluguéis e muito mais. Diante desse cenário, uma das alternativas que o Flamengo havia levantado era a da venda dos name rights do Maracanã. Existe um levantamento feito pelo Flamengo, o rubro-negro já sabe, já imagina quanto é que ele pode pedir no mercado, e existe a expectativa de que esse acordo possa acontecer em breve, mas faltava a autorização do governo. De acordo com o UOL, essa autorização foi concedida nas últimas horas, e a tendência é que o Flamengo comece a prospectar como interessado. Só para completar sobre o rubro-negro, especulação de que Andréas Pereira fechou com o Flamengo não é real. Antes de gravar o vídeo, consultei um dos empresários do meio atacante brasileiro que joga no Fulham e ele descartou qualquer acerto. Há um interesse do Andrés em jogar no Flamengo, há a vontade do rubro-negro em fechar com o Andrés, mas falta o principal, o acordo entre o Flamengo e o Fulham, que é o clube que detém seus direitos econômicos até junho de 2026. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que deve mandar seu jogo clássico contra o Corinthians na Arena Barueri, o estádio detestado por torcedores alviverdes. O derby está marcado para 12 de abril, um sábado 18h30. Só que, na mesma data, o Allianz Parque estará recebendo o show do Gilberto Gil. Diante disso, o Palmeiras já pediu à CBF a mudança do derby para a Arena Barueri. Estádio que não vingou no coração dos torcedores palmeirenses e que não tem trazido muita sorte. Os resultados por lá costumam ser bem piores na comparação com os do Allianz Parque.
mas a opção pela Arena Barueri era algo inevitável e óbvio a partir do momento em que a Leila Pereira arrendou o estádio pelos próximos 35 anos. Sim, a Arena Barueri, por mais de 3 décadas, será da presidente do Palmeiras. Ela, inclusive, fez uma mudança recente no gramado da Arena Barueri, que tem a mesma condição de grama sintética do Allianz Parque. Pode ser um trunfo do Palmeiras pro confronto contra o Corinthians. Só para fechar o noticiário alviverde, Gustavo Gomes tem treinado normalmente ao lado dos companheiros e deve reaparecer no time alviverde muito em breve, recuperado de uma lesão no joelho direito. Por falar em dores, quero contar que Rodrigo Garro deve voltar a defender o Corinthians apenas no segundo semestre. O meio-atacante argentino já embarcou para a Espanha, onde vai passar a próxima semana com um tratamento especial, que só é feito por lá. Tudo por causa da tendinopatia patelar no joelho direito, é algo que lhe causa muitas dores e incômodo. O atleta só conseguiu disputar a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras à base de infiltrações e muitas injeções. O Garro, com 27 anos de idade, entende que esse não pode ser o modus operandi e pediu para que os dirigentes do Corinthians entendessem a necessidade de uma pausa, de uma interrupção na carreira, até que ele possa voltar a jogar sem dor. A tendência é que ele só reapareça no time depois da pausa para o Super Mundial de Clubes. Vale a lembrança de que teremos uma paralisação no futebol por aqui, enquanto a bola estiver rolando nos Estados Unidos durante os meses de junho e julho. Só para completar, enquanto não tiver Garro, o Corinthians vai precisar contar com Igor Coronado, dono de um dos maiores salários do futebol brasileiro, R$2 milhões por mês. Vai caber a ele a responsabilidade de armar o timão. Para fechar sobre o Corinthians, Ranieri revelou que teve a oferta do Vasco antes de se acertar com o Corinthians, mas se mostrou super feliz com a escolha. Já Hugo Souza teve lesão de grau 2, constatada uma lesão muscular, que deve impedi-lo de jogar pelas próximas 3 semanas. O Donelli é quem vai assumir a condição de titular. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde, assim que tiver notícia. Tchau!